palavra, queridos. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos clicar no coraçãozinho aí, pessoal, que isso também é importante. Nos ajuda muito, porque quando você clica no coraçãozinho, o Instagram e o Facebook entregam para mais pessoas. Isso. A gente sabe que a entrega é de menos de 10%, né? Mas ok, já ajuda. Já ajuda demais. Pessoal, então é isso. Olha só, essas notícias, né, que a gente estava dando aqui no início do nosso culto, falando a respeito, né, dessa volta aos poucos, das pessoas, né, retornando às suas atividades, retornando à sua vida cotidiana, vamos dizer assim. Você não acha que a gente pode olhar isso como um recomeço? Eu, particularmente, acho que as pessoas deveriam olhar como um recomeço. Então, o que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com isso. O título da nossa ministração hoje é Tempo de Recomeçar. Amém? Amém? Amém. Queridos, olha só. Não só eu, mas eu acho que todos nós temos um hábito, né? De todo final de ano para início de ano, todo início de ano, vamos colocar assim, da gente prometer várias coisas, né? Prometer para nós mesmos. Porque esse ano eu vou continuar aquilo que eu não terminei, esse ano eu vou começar algo novo na minha vida, esse ano eu vou recomeçar. Eu acho que todos nós temos essa, como se diz, essa mania mesmo, né? De achar que simplesmente pelo fato do ano virar, tudo sem um mínimo de esforço nosso talvez vai mudar, como num passe de mágica. A gente sabe que toda mudança exige o quê? Exige força de vontade, exige perseverança, existe várias coisas, querido, da nossa parte, porque senão nada vai mudar, né? Não tem aquele ditado que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, não adianta a gente querer coisas novas, né? Para a gente ter coisas novas, precisa fazer coisas diferentes, coisas novas. Amém? Amém. Então, olha só, a gente sabe que a gente não precisa de uma data específica para a gente recomeçar. A gente pode recomeçar a qualquer momento. Amém. E, particularmente, essa fase que a gente está vivendo, que a gente viveu e ainda está vivendo, né, tudo isso, essa novidade para o mundo inteiro, é um tempo muito oportuno para a gente o quê? Para a gente recomeçar. Para nós refletirmos sobre as nossas vidas, para a gente refletir sobre as nossas escolhas, né? Sobre o futuro, o que nós desejamos, o que nós queremos, sim ou não? Sim. Então é importante a gente parar e pensar, falar, olha, eu acho que não há momento mais oportuno, mais propício da gente recomeçar a nossa vida. Se a minha vida parou, se a minha vida tá ruim, tá isso, tá aquilo, gente, não tem momento melhor do que a gente recomeçar agora. Então, olha só, todos nós, queridos, sem exceção, todos nós precisamos melhorar alguma coisa, né? Alguma área das nossas vidas. Todos nós. Tem pessoas que precisam melhorar em todas as áreas da vida. Mas talvez você esteja bem numa área, mas você precisa melhorar em outra. Vou colocar aqui. Eu, particularmente, acho difícil alguém estar 100% muito bem em todas as áreas da vida. Né? Por quê? Nós vamos falar isso mais um pouquinho. Até mesmo Jesus deu essa indicação para a gente de que no mundo a gente teria aflições. Então não existem pessoas excluídas disso, vamos dizer assim. Não existem pessoas que não vão passar por aflições nessa vida. Mas a gente precisa entender que há formas da gente passar por essas aflições, né? Então isso é bom porque para a gente recomeçar, mas recomeçar de uma forma correta, de uma forma positiva. Amém? Amém. Então o que significa recomeçar? Olha a revelação. Recomeçar significa começar de novo. Olha só. Mas também significa, queridos, é você ter a humildade de admitir o quê? Que você falhou em algum momento da sua vida. Em alguma área da sua vida, você falhou, você errou, você fez a escolha errada. Sabe? Então, recomeçar significa isso. É você ter humildade para isso e você ter coragem também de construir um caminho diferente para a sua vida. Sabe? Um caminho baseado em escolhas melhores ou em escolhas certas. Eu mesmo, amados, já tive que recomeçar várias vezes na minha vida. Quando eu era pequeno, eu mudei de escola várias vezes. E isso para uma criança é complicado, né? Você tem que recomeçar ali, são novas amizades, são novos isso, aquilo. Antes de eu me casar com a Paulinha, eu me mudei com a minha família 5 vezes de casa. Então quando você está ali, você já está se adaptado àquele ambiente e tudo, acontece alguma coisa, opa, vamos mudar. E ali você precisa recomeçar algumas coisas também. Depois que nós nos casamos, nós mudamos 4 vezes. E agora nós mudamos de cidade, ou seja, 5 vezes.
A gente precisou de mudar, a gente precisou recomeçar várias coisas na nossa vida. Então todos nós, em algum momento na nossa vida, a gente vai precisar recomeçar. Né? E por isso que eu estou falando que esse momento agora é o momento mais oportuno e o melhor momento talvez para você recomeçar coisas na sua vida. Ou talvez até recomeçar a sua vida. Eu não sei como está a sua vida, né? Se está uma bagunça, se está um caos, mas esse é o momento apropriado. Zerar e começar Zerar e começar de novo. Enquanto umas pessoas estão achando que é o fim do mundo, que né, é o apocalipse, que é não sei o que, não sei o que, queridos, é uma oportunidade de nós recomeçarmos. Amém? Vocês estão achando isso aí ruim, pensa que vai ser tribulação. A gente não vai entrar em escatologia aqui, mas... né? Não, pessoal. Não, lógico. Mas né, ninguém imagina o que vai ser quando realmente estiver acontecendo. Quando eu entendi, amados, que eu precisava recomeçar alguma coisa, sempre vinha na minha cabeça, sempre vinha na minha mente, na minha alma, sabe que? Medo, incerteza, insegurança, sabe? Vários tipos de sentimento. Que a saudade que eu iria ter do que ficou para trás, pensamentos do tipo assim, nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir superar isso? Eu acho que todos nós. Tudo que é novo nas nossas vidas traz um pouco desse receio, né? Desse medo. Na verdade, o que te põe medo é o mundo. O mundo é que te coloca essa incerteza. Por quê? Porque se você está focado nas coisas do mundo, obviamente você não vai ter um norte, obviamente você não vai ter aquela segurança que só uma pessoa ou uma coisa pode trazer para as nossas vidas, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E por que eu estou falando isso? Queridos, porque graças a Deus, dentre vários recomeços que eu tive, que fazer na minha vida, que recomeçar na minha vida, um desses recomeços foi o que marcou a minha vida para sempre. Sabe? Como eu falei para vocês aqui, eu tive vários, mas esse foi aquele que realmente transformou, que realmente mudou minha vida. E qual que foi esse, pastor? Por quê? Porque eu verdadeiramente me entreguei de corpo, alma e espírito à verdade da palavra de Deus e a Jesus Cristo. Muitas pessoas acham que o crente ele é bitolado com essas coisas. Não é que o crente é bitolado. O crente ele simplesmente descobre a verdade e ele quer que as pessoas também conheçam a verdade. Ah, mas essa é a sua verdade, não a minha. Olha, deixa eu te falar, a verdade só existe uma. Só existe uma verdade. Se você acredita em Deus, você precisa entender que Ele é verdade, que a palavra dele é verdade. Não existe outra verdade, somente a dele. O mundo quer te colocar coisas aí que é relativo, é relativismo, é isso, é aquilo. Não, a sua verdade, a minha verdade depende. Não tem nada disso. A verdade só é uma. Muita gente fala, né? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Não, mentira. Somente um caminho leva a Deus. Somente Jesus. Ele mesmo disse isso na palavra dele. Né? Se você quer ir ao Pai, olha para mim. Então não há outra forma, não há outro caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então vamos lá. Então olha só, né? Como eu falei de tantos recomeços, queridos, que eu pude, nenhum como esse iria mudar tanto, iria transformar tanto a minha vida. E no início desses recomeços, vamos dizer assim, eu não tinha a certeza que eu tive desse recomeço que mudou minha vida. Mas quando eu entreguei minha vida a Jesus, quando eu conheci a palavra de Deus, eu achava que a minha vida ia ser um mar de rosas. Mas não foi bem assim. Tá? Eu vou te explicar por quê. A gente tem uma certa ilusão de achar que Deus ele é mágico, né? E que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que você conhece a palavra, é como uma lâmpada do Aladim. Você esfrega ali, pum, Deus aparece e te concede desejos, pedidos. E que sua vida vai mudar num passe de mágica. Não. O seu espírito realmente ele é recriado. Por dentro, você, pessoa, como espírito, é novo, mudou tudo. Agora, por fora, você não vai sentir absolutamente nada. Se você deixar, vai continuar a mesma coisa. Então, é uma atitude nossa de nós mudarmos também. O nosso espírito é novo, a sua vida foi recriada, mas existem pessoas que nasceram de novo e continuam vivendo nas práticas antigas. E nada na vida dela vai ser transformada, nada muda. E ela não consegue nem recomeçar absolutamente nada.
E ela tem esse caminhar aí que parece que ela fica estagnada, que ela não muda. Tá? Então, olha só. Né, como eu achei que a vida ia ser um mar de rosa e não foi, mas o próprio Jesus disse isso. Que foi aquele, né, o versículo que eu disse aqui no início da nossa ministração, que é João 16:33, onde ele diz: no mundo tereis aflições. Agora, o que mais me marcou, na verdade, que eu acho que a gente tem que parar para prestar atenção nesse versículo, é o que vem depois. Sabe? Ele deixa bem claro que no mundo você, eu, todos nós vamos ter aflições. Ele simplesmente não veio para te salvar e falou assim, ó, eu apaguei tudo, agora sua vida vai ser perfeita, você não precisa fazer mais nada, eu já fiz tudo por você. Ele já fez tudo por nós. Mas a gente precisa entender que há um papel nosso a ser feito também. Sabe? E aí ele diz, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vim aqui e te mostrei que é possível. Tá? O mais difícil eu já fiz por você. O mais difícil, coisa que você não conseguiria fazer nunca. Você tinha uma dívida astronômica, absurda, para poder pagar. Meu filho, você podia ser o pessoal mais santo do mundo, que você não conseguiria pagar essa dívida. Eu paguei por você. Agora, você precisa fazer sua parte também. Né? A gente tem mania de receber uma coisa para poder fazer. Ah, eu quero tanto isso. Você recebe, mas você fica parado esperando cair do céu. Você não faz a sua parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Agora, a gente precisa entender o seguinte. Jesus ele trouxe isso para a gente. Ele trouxe uma vida eterna. Ele trouxe uma nova vida. E nós precisamos realmente fazer as escolhas certas. A gente precisa recomeçar. Quando Jesus te dá uma nova vida, é um recomeço para a gente. Você tem que pegar tudo que você viveu, as suas atitudes, as suas práticas, coisas que você praticava errado, as suas práticas de pecado, jogar tudo fora. Limpar tudo. É um recomeço. É algo novo. Por quê? Eu faço uma associação, queridos, eu queria deixar bem claro aqui que eu tenho certeza que todos nós aqui somos maduros. Eu não estou dando um exemplo aqui do ofício, do trabalho, do profissional. Mas eu quero fazer uma comparação para você entender, porque eu entendi dessa forma, quando eu ouvi. Tá? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, vamos pegar o garçom. Lembra que todos nós, né, devemos ser garçons, a gente tem que servir ao outro. Jesus ele veio a esse mundo para servir e não ser servido. Você imagina um rei vem ao mundo para servir as pessoas. É o rei que lava o pé dos seus súditos, e não os súditos que lavam o pé do rei. Né? Na cabeça do homem parece uma loucura, mas é assim que Jesus ensina. Nós devemos servir. E o garçom, a gente vai fazer uma analogia aqui de um garçom e do diabo, tá? Do mundo, vamos dizer assim. O que o garçom faz quando você chega num restaurante? Você chega num restaurante, o garçom vem bem vestido, educado, tá? Chega para você e te traz um menu, né? E você olha aquele menu assim com coisas maravilhosas, com coisas deliciosas, tal, e aquele negócio, às vezes você fica meio confuso, o que será que eu peço? Não sei o que eu peço. Você pede a opinião do garçom, ele vai e fala, olha, nós temos esse prato que é o prato da casa, é muito bom, e o prato da casa às vezes é o mais caro. É o papel dele, né? Ele está ali para te servir, mas também está para te indicar o que é melhor, vamos dizer assim, né? O que for mais caro, talvez, não sei. Agora, você consegue entender que o mesmo garçom que está te servindo, que está te mostrando, que muitas vezes está te induzindo a consumir alguma coisa, é o mesmo garçom que no final, até depois dele te trazer aquela sobremesa maravilhosa, é a mesma pessoa que vai te trazer uma conta para você pagar. E muitas vezes essa conta é altíssima. Muitas vezes você está consumindo, você não está prestando atenção, e quando chega a conta você fala, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Quando a gente faz uma analogia isso ao diabo, é isso que ele faz com a gente. Ele começa a te servir com as coisas do mundo, com o pecado, você vai se deliciando, uma hora ele traz a conta para você pagar. E olha, às vezes essa conta está tão alta, que meu filho, deixa eu te falar, você não dá conta de pagar. Mas graças a Deus que Jesus já pagou a conta. É isso que você precisa entender. Jesus já pagou a conta. Então por que você está indo lá, ouvindo as opiniões lá de Satanás e consumindo coisa que não deve? Você está se endividando de novo. Então presta atenção. Eu gostei muito dessa analogia porque é isso que a gente faz no mundo. Né? A gente vai se servindo, enche a barriga, opa! E na hora de pagar, e o mesmo que está te trazendo isso é o mesmo que vai te cobrar. Tá bom? Então olha só, eu entendi que Jesus já venceu
as minhas aflições do passado, as minhas aflições de hoje, e Ele já venceu as aflições que vão vir na minha vida. Quando você entende isso, você coloca isso para dentro de você, cara, é libertador. É libertador. Por quê? Por que eu sei que Ele já venceu as aflições que vão vir? Eu não estou negando que vão vir aflições, vão vir. Não é que eu estou declarando isso não, queridos. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas eu sei que Ele já venceu por mim. E quando elas vierem, elas vão passar e eu não vou nem enxergar. Por quê? Porque eu estou focado nele. É Ele, é nele que a gente precisa estar firmes. Olha só, mas mesmo depois de caminhar, né, de começar a minha caminhada com Jesus, como eu disse, alguns recomeços aconteceram. Eu tive que recomeçar algumas amizades, recomeçar coisas que eu havia deixado para trás, né? Enfim, o recomeço ele faz parte da vida de todos nós. Em algum momento da vida você vai recomeçar alguma coisa, né? Agora, o que faz a diferença é com quem nós recomeçamos. Esse aqui é o pulo do gato. Quando eu falei para vocês, olha quantas vezes eu precisei recomeçar minha vida. Mas quando eu entendi que eu deveria recomeçar com a pessoa certa, fazendo a coisa certa, aí foi completamente diferente. Amados, olha, eu vou falar para vocês, tem gente que eu falo e acha que é mentira e tudo mais, mas só quem realmente ouve, só quem realmente sabe o que eu estou falando. O Espírito Santo, ele fala com a gente, ele fala no nosso coração. E quando eu recomecei da maneira certa, quando eu recomecei conhecendo, vivendo a palavra do Senhor, vivendo para Jesus, entendendo que agora nós somos um, né? Eu vivo para Ele agora, é o Espírito Santo que me direciona. Eu ouço aquela voz assim falando no meu coração, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, o que eu devo dizer. É claro que não é, né, tudo perfeito. Obviamente, às vezes a carne fala, tudo mais. Mas quanto eu mudei, amados. Quanto eu mudei durante todos esses anos. Agora, o mais impressionante é como eu mudei depois que eu recomecei da maneira correta. Glória a Deus. Então, olha só, eu já falei um pouco aqui sobre mim, né? Já falei um pouco sobre recomeço. Agora, vamos ver essa questão do recomeço na Bíblia, na Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos fala tudo. E ela também fala de recomeço. Essa história aqui, na verdade, que é uma parábola, né? Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. E é uma parábola, assim, queridos, que quando você lê, quando você entende essa parábola, eu, pelo menos por várias vezes que eu li, eu fiquei tão emocionado, assim, algumas vezes eu até chorei, sério, de ver, cara, um amor do pai, né? A escolha que o filho fez, e toda essa questão do recomeço do filho. Nós vamos ver isso aqui agora, tá? Então, se você trouxe sua Bíblia, abre comigo Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Abre lá comigo, Lucas, capítulo 15, versículo 11. Abriu? Então, vamos lá. Olha só. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço, né, o mais jovem deles, disse ao pai o seguinte: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Então o pai repartiu por eles a fazenda. Ele tinha 2 filhos, repartiu, deu a parte para o filho mais novo, que queria ir embora, e a outra parte para o filho mais velho. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, né, juntando todas as suas coisas e a herança, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. O que é dissolutamente? É desregradamente, né? Devasso, libertino. Viveu de qualquer forma, né? Vamos lá, continuando. E havendo ele gastado tudo, olha o que a Bíblia diz, ele gastou tudo. Queridos, e foi uma herança gorda, tá? Houve naquela terra uma grande fome, ou seja, ele gastou todo o dinheiro e naquela época ali aconteceu uma grande fome. E começou, quem? O rapaz a padecer necessidades. E foi e chegou-se a 2 cidadãos daquela terra, não, a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, né? Esse cidadão mandou esse jovem para um dos campos para ele fazer o quê? Apacentar porcos. Olha só,
O jovem pegou a herança dele, foi para o mundo, gastou o que podia e o que não podia, e agora ele estava na terra de uma certa pessoa apacentando porcos. Agora olha que impressionante. O que ele desejava ali? Ele já estava passando uma necessidade tão grande que a Bíblia diz que ele desejava encher o seu estômago, ou seja, quando a Bíblia está dizendo isso, ele estava passando fome. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ou seja, aquela lavagem, aquilo que os porcos comiam, ele desejava comer aquilo para matar a fome dele, mas ninguém dava nada para ele. E caindo em si, e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Jornaleiros, queridos, quer dizer o seguinte, é como se fosse o profissional autônomo hoje. Jornaleiro é como se fosse ele não chega a ser um empregado, é um profissional que ele é contratado por aquele período e ele é pago por aquilo que ele fez ali, pronto. Ele não tem vínculo empregatício. Então o pai daquele jovem, ele tinha essas pessoas ali que faziam o trabalho, ele acertava e pronto. Aquelas pessoas tinham liberdade de irem trabalhar e voltar para suas casas. Tá? E aí o que ele diz aqui, continuando? Me levantarei e irei ter com meu pai, e o direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Então, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou e se moveu com íntima compaixão. Olha isso. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai, vendo o filho de longe, ele não titubeou, ele não pensou em nada, ele não pensou naquilo que o filho havia feito com ele. Ele simplesmente correu para os braços do filho e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Olha o arrependimento do filho. E já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí continuando, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Olha que fantástico. E o vestiu. E o pôs um anel na mão e sandálias nos pés. E ainda o pai disse: trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e nos alegremos. E aí ele finaliza: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Amados, essa história é maravilhosa, porque nos fala de arrependimento, nos fala de recomeço, nos fala de ambição, de soberba, nos fala de tanta coisa, essa parábola, que a gente pode tirar aqui, sabe, milhares de ensinamentos a respeito disso. Mas a gente está falando aqui acerca do quê? Do recomeço. Esse jovem viveu o pão que o diabo amassou. E olha o que passava na cabeça dele. Ele não tinha nem esperança de recomeçar nada. Na verdade, o recomeço dele seria igual aos trabalhadores da fazenda lá do pai dele. Porque ele não se achava mais digno de ser filho do pai. E como é que o pai recebe o filho? É dessa forma que Deus nos recebe. Por mais escolhas erradas que a gente tem feito, por mais coisas absurdas que a gente possa ter feito, que talvez a gente não consiga nem falar coisas que a gente fez no nosso passado, Deus está de braços abertos, esperando simplesmente um reconhecimento seu, um arrependimento. Sabe o que essa história nos ensina? Que a maior dificuldade não é sair de casa, é voltar para casa. O filho não teve dificuldade nenhuma de sair de casa. Muitas vezes a gente não tem dificuldade, a gente enche o nosso coração de amargura, de ressentimento, que a gente não olha o nosso pai, não olha a nossa família, não olha, sabe, para os nossos filhos e vai embora, sem olhar para trás. Só que depois, quando o mundo te pega para valer, e aí o mais difícil é voltar. O mais difícil é você se arrepender, porque orgulho. Sabe, a maior dificuldade não é o orgulho de sair de casa, mas é o orgulho para voltar para casa. Assumir que errou. Esse é o mais difícil. Sabe, o mundo ele tenta nos ensinar o quê? Que voltar não tem honra. Que é vergonhoso voltar atrás, reconhecer que errou.
sabe? Que falhou em algum momento e recomeçar. Tem pessoas que perecem porque têm vergonha de reconhecer que falhou e não recomeçam nada. Elas ficam paradas, estagnadas na vida e não conseguem absolutamente nada. Muitas vezes elas acham que assim, eu não vou pedir perdão para aquela pessoa porque aquela pessoa deve me odiar. Aqui, né, a gente falando a respeito da história, às vezes um filho foi embora e ficou brigado com o pai e o pai está de braços abertos e não está sabendo. Agora, com Deus, saiba que Ele sempre vai estar te esperando. Sempre. Então, todo recomeço, a primeira coisa que você precisa pensar é no seu Pai. Porque o seu recomeço vai ser o quê? Mais leve. O seu recomeço vai ser mais certo, com certeza. Porque você sabe que tem um Pai que está te esperando de braços abertos. Amém. Amém? Sabe, há uma geração hoje que sonha, queridos, em voltar para casa. Há uma geração que se perdeu nesse mundo de uma forma assim... Eles não sabem mais onde eles estão e a única coisa que eles querem é voltar para casa. Muitas vezes eles não sabem como recomeçar, eles não sabem como voltar para casa. Sabe? E nós, como cristãos, nós precisamos ensinar, a gente precisa dar o exemplo disso. E o nosso exemplo é Jesus. Sempre. Amém? Amém. Sabe, a nossa maior preocupação precisa ser com o Pai, não com as outras coisas. Eu não tenho que estar me preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. Sabe? Como vão olhar para mim. Mas eu vou me sentir humilhado. E quando você quer recomeçar? Para você recomeçar, você precisa tomar uma primeira atitude. É importante. É reconhecer que errou. Reconhecer que precisa mudar. Reconhecer que precisa de algo novo na sua vida. Se você não reconhecer, não adianta. É a mesma coisa um viciado, por exemplo, em droga. A primeira coisa que ele precisa fazer para sair das drogas é reconhecer que ele é viciado. Porque se ele não reconhecer, ele fala, não, mas eu não sou, de vez em quando. Ele não sai disso. Sabe? Quando a gente reconhece, a gente consegue. E a gente consegue recomeçar. Sabe, tem gente que pensa que voltar para Jesus é talvez simplesmente voltar para a igreja. Não, queridos. Talvez ele tenha saído da igreja lá chateado ou magoado, né, por alguma conversinha paralela, isso, aquilo. E ele saiu da igreja e ele cometeu as mesmas coisas, magoou alguém lá fora. Mas deixa eu te falar, voltar para Jesus não é isso. Voltar para Jesus é você se colocar em segundo plano, e colocar Jesus na sua frente, em primeiro lugar. É você reconhecer que na força do seu braço não vai. Deixa Jesus ir na frente. Amém. Sabe, vai um pouquinho para os bastidores, deixa a luz de Cristo refletir na sua vida. Deixa as pessoas olharem para você e falar, poxa, você está diferente, você está mudado. Glória a Deus. Sabe? É assim que é recomeçar. Igual eu falei para vocês, quando eu recomecei da forma certa, queridos, a nossa vida... Nós somos bons nisso. Demais, assim, aconteceu de uma forma tão intensa, de uma forma tão rápida. A gente conta para as pessoas, ninguém acredita. Hoje eu acredito, mas às vezes, um tempo atrás eu olhava e falava assim, cara, que loucura. Que loucura. Em 7, 8 anos, a nossa vida foi mais intensa, né, amor? Aconteceram coisas tão extraordinárias, eu vou falar por mim agora, do que a minha vida inteira. Sabe? Existem pessoas escravas de ideologias erradas. Pessoas sendo escravizadas. Por quê? Porque estão acreditando em coisas erradas. Lembra da história que eu contei do garçom? Estão aí, ó, se deleitando e achando que a vida é só isso. E muita gente também ainda tem a desculpa de, mas depois eu aceito Jesus, quando estiver mais perto de morrer, quem que sabe o dia que vai morrer? Né? Eu contei o caso que o Rô contou aqui no culto, né? Aquele dia. O primo dele super novo, que caiu na varanda e morreu. Olha isso. Queridos, olha só, nunca é tarde para se arrepender, mas deixa eu te falar, quanto mais rápido você reconhecer que você precisa de Jesus Cristo na sua vida, mais rápido esse recomeço vai acontecer. Maior vai ser a transformação. Tudo aquilo que você está sonhando, tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você almeja na sua vida vai acontecer. Amém.
Sabe, Deus ele nos deu uma vida abundante para a gente desfrutar. Mas existe uma forma correta da gente desfrutar também. Sabe, a gente não pode centralizar tudo em nós, não. Eu conheço pessoas que são de uma generosidade absurda. E Deus está sempre provendo a vida delas. Glória a Deus. E eu creio que essa pessoa vai ter sempre mais e mais porque ela é desprendida. Sabe? Ela ajuda, ela dá, ela ama fazer isso. É algo assim, do coração mesmo. Disponibilidade. Porque eu falei aqui que tem pessoas que estão não estou falando de desfrutar das coisas não. Se você tem, se Deus colocou isso nas suas mãos, é para você desfrutar. Mas desfruta da maneira certa. Sabe? Não fica financiando o pecado não. Desfruta da maneira correta. Desfruta você, sua família, ajuda as pessoas. Você vai ver o seu celeiro encher. Amém. De lagares, né? Como diz a Bíblia. Amém? Amém. Então olha só, o filho quando saiu de casa, queridos, ele pediu tudo para o pai dele. Olha, eu quero toda a minha herança. Só que o que aconteceu? Perdeu tudo. Pediu tudo, perdeu tudo. E aí, fazendo uma outra analogia aqui, é como se o filho pegasse a herança, virasse para o pai e falasse: pai, estou indo embora, vou viver minha vida, não espere que eu volte. Aí foi lá, comprou uma passagem só de ida e foi embora. Achando que nunca mais na vida dele ele fosse precisar recomeçar alguma coisa. E olha o que aconteceu. Perdeu tudo. Talvez não tivesse nem como voltar, mas conseguiu voltar. E olha o que esse jovem passou. Então talvez tem muitas pessoas assim. Comprando uma passagem só de ida. E aí acontece algo na vida dessas pessoas, elas não sabem como voltar mais. Talvez não tenha nem como voltar. Sem recursos, sem dignidade, sem nada. Então olha só, entenda uma coisa que a gente pode tirar de lição dessa história. O filho, ele perdeu tudo. Materialmente falando. Não só materialmente, né? Do jeito que ele estava ali, comendo comida com os porcos, perdeu a dignidade dele, perdeu a esperança, tinha perdido tudo. Ele achava que o pai dele não ia aceitar ele mais. Perdeu tudo, mas não perdeu o pai. Na nossa vida, às vezes a gente acha que perdeu tudo. A gente esquece que nunca, queridos, nós nunca vamos perder o nosso pai. O nosso pai vai estar sempre disposto, de braços abertos, de coração aberto, para te receber. Amém. Glória a Deus. Sabe? Esse é o recomeço da sua vida. Se tudo isso que aconteceu aqui fez um turbilhão na sua vida, porque fez na vida de todo mundo. Em algumas mais, em algumas menos, mas mudou a vida de todo mundo. Todos nós estamos precisando recomeçar. Agora você precisa entender, para você não perder tempo na sua vida, recomece da maneira certa. Primeira coisa, entregue a sua vida a Jesus. Nós já falamos sobre isso aqui. Entregar a sua vida a Jesus, você não tem que fazer esforço nenhum, não vai doer nada. Você não vai virar um crente habitolado, nada disso, ninguém está falando isso. Você simplesmente vai entregar a sua vida a Ele e dizer: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. O Senhor é o meu Salvador, o meu Senhor. Pronto, entreguei a minha vida a Ele. Agora, você também vai precisar fazer a sua parte. Você vai começar a caminhar conforme Jesus está te ensinando. E aí você vai ver a diferença aqui, que é recomeçar com Ele e recomeçar sem Ele. Exatamente. Olha só. Então, hoje, né, talvez você tenha perdido aí comunhão com a sua família, comunhão com seu filho ou com a sua filha, com a sua esposa, seu marido, não sei. Talvez você tenha perdido até a comunhão na sua igreja, né, com essa situação que está acontecendo. Mas entenda que foi por conta de quê? Da sua escolha. Por mais que você ache que não, a gente costuma colocar sempre a culpa na circunstância. É claro que ela tem o peso dela, mas o que mais vale é a nossa escolha. É a nossa escolha que prevalece. Sabe? É isso que a gente precisa entender. Deus entendia isso.
Deus fez tudo para o homem. Agora, apesar de tudo que ele fez para o homem, o que mais prevalecia ali era a escolha de Adão. E ele escolheu errado. E o mais impressionante, queridos, é que Deus ensinou tudo para ele, o certo. E mesmo assim ele fez a escolha errada. E o que prevaleceu? A escolha que ele fez. Então Deus pode estar querendo fazer milhões de coisas na sua vida, mas talvez você esteja fazendo a escolha errada. E aí não vai acontecer, por mais que ele seja soberano. Ele não interfere nas suas escolhas. Mas deixa eu te falar, quando você faz a escolha certa, ele faz até assim, agora ele vai ver o que vai acontecer na vida dele. É verdade. E aí as coisas acontecem, querido, sobrenaturalmente, coisa que você não pode nem imaginar que aconteceria, acontece. Coisa que talvez você só vê em filme, em novela, acontece na sua vida, real. Por quê? Porque você está fazendo a escolha certa. Você está recomeçando da maneira correta. Sabe? O pai, ele tem prazer no quê? Na volta. O pai não tem prazer na despedida, queridos. Então se você está aí desviado, você não está nos caminhos do Senhor, você está no caminho do mundo mesmo, eu vou viver minha vida ao léu. Vou viver e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, não. O que Ele quer para você não é isso, Ele tem um propósito para você. Sabe, agora Ele se alegra no que? É na sua volta. Não é na sua despedida. O Pai, Ele tem a maior alegria no seu retorno. E muitas vezes a gente está fazendo o quê? A gente está preparando desculpa. A gente fica preparando desculpa para voltar, enquanto Ele está preparando uma festa para você. Assim como aquele pai que viu o filho saindo, ingrato, levando tudo que ele tinha. O filho achou que ia voltar para casa e não receber nada do pai. O filho estava com medo de voltar para casa. Talvez você esteja com medo de voltar para Jesus. Mas deixa eu te falar, o pai está te esperando com uma festa. O pai estava esperando ele com uma festa. Para vestir o seu filho como ele tem que ser vestido, como ele merece. Com o anel no dedo, com a sandália, com a roupa limpa, com o banquete. É assim que Deus, é assim que Jesus te recebe. É assim que você tem que recomeçar a sua vida. Amém? Amém. Muitas vezes a gente está contentando com as migalhas do mundo, né? Enquanto o Senhor tem um banquete pra gente. Olha só o que a Paulinha falou. É verdade. Tem gente se contentando com migalha. E a gente já falou, queridos, olha só, nós precisamos ser realmente gratos com aquilo que Deus já fez na nossa vida, com o que Ele tem feito, com o que a gente tem hoje. Talvez, ou com certeza, você não tenha mais por escolha sua, porque se dependesse somente de Deus, querido, você estaria num patamar muito maior. Mas deixa eu te falar, seja grato, mas não se contente com migalhas, porque Ele sempre vai ter algo maior para você. Sempre, sempre. Aquele jovem estava se contentando com lavagem de porcos, enquanto o pai estava dizendo, olha, teu pai está te esperando lá de braços abertos, com comida de verdade, com amor, com afeto. Sim ou não? Glória a Deus, sim. Sabe, recomeçar é deixar o orgulho para trás, orgulho ferido, soberba, vergonha. Essas coisas têm matado muita gente. Por quê? Porque a pessoa não consegue se redimir, olhar, reconhecer, poxa, realmente eu errei. Eu errei com aquela pessoa, eu errei com meu pai, eu errei com Deus. E não recomeça, não volta. Sabe, não é vergonha nenhuma você ter que recomeçar a sua vida. Poxa, nós recomeçamos. Nós recomeçamos, né, amor, praticamente do zero. Se tratando de coisas materiais, a gente não tinha mais nada. Mas olha o que nós ganhamos. Né? E olha o que a gente construiu nesses anos, né? Não dá para mensurar, queridos, o que é recomeçar com Jesus Cristo, o que é recomeçar nos braços do teu Pai. Pensa nisso. Pensa agora nesse momento, que é o momento mais oportuno para você recomeçar. Recomece da maneira certa. Recomece na palavra. Recomece nos braços de Jesus, orando, pedindo direções e orientações para Ele, que Ele vai te direcionar para o caminho certo. A gente não fez um culto aqui dizendo sobre planos e projetos de Deus e tudo. Deixa eu te falar, Deus, o mesmo plano, o mesmo projeto que Deus tinha para a sua vida nesse ano, continua. Ele não muda os planos dele. Quem muda somos nós.
Por conta dessa circunstância que aconteceu, muitos de nós desistimos, mudamos os nossos planos. Sendo que Deus está assim, meu filho, o plano continua. Continua valendo, nós vamos Tá acelerar. valendo. Se precisar atrasar um pouquinho, não tem problema. Nesse período que está atrasando, você está crescendo, você está amadurecendo. Então, vamos olhar para a circunstância de uma maneira diferente. Vamos transformar isso em vitória. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Sabe, é possível sim recomeçar. É possível reencontrar o caminho que você desviou, que você se perdeu. Olha o que diz em Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas. Se Deus não lembra, para que você está lembrando de coisa passada que você fez? Se arrepende, olha para frente. Nem considereis as antigas. Olha o que ele diz. Eis que faço tudo novo, coisas novas. Deus não remenda nada, filho. Ele faz tudo novo. Amém. Você acha que Deus não tem poder, criatividade para fazer nada novo? Ele que fez você, ele que fez tudo. Ele tem peça de reposição. Tem, ele não vai juntar caquinho não, meu filho. Ele vai te fazer novo, completo. Agora está saindo a luz. Ô glória! Porventura não a percebeis? Tem gente que não está percebendo. Eis que porém um caminho no deserto. Isso que nós estamos passando, queridos, é um deserto. Essa pandemia é um deserto. E eis que estamos passando. Glória a Deus. Eis que Deus está colocando para mim e para você um caminho nesse deserto. Um recomeço. E aí termina, né? E rios no erro. Sabe, você olha para a sua vida e você pensa assim, nossa, minha vida está em ruínas. Sabe, mas você tem tudo dentro de você para recomeçar. Não fique esperando o governo, não fique esperando, sei lá, o prefeito, fulano, beltrano, não. Está dentro de você. O recomeço da sua vida depende de você. Não depende dos outros, não. Tem gente que fica ali e se sente até mais aliviado de achar que não, o recomeço vai depender do que o presidente lá fizer. Ah, se meus 600 reais cair na conta, mudou minha vida. Misericórdia. Ajuda? Oh, glória a Deus que ajuda. Mas não vai mudar a sua vida. Seu recomeço não é esse. Deus tem muito mais para você. Amém? Amém. Aleluia. A gente está quase acabando, mas esse versículo para mim, queridos, eu amo de paixão esse versículo, que me ensinou demais. Acho que uma das primeiras pregações minhas foi sobre esse versículo. Jeremias 29:11 diz assim, porque eu sei, como se Deus estivesse falando para você, porque eu sei os pensamentos, os planos que tenho a vosso respeito. Claro, foi Ele que te criou, foi Ele que te deu um propósito. Diz o Senhor, Ele está dizendo, tá? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim. Aí muitas pessoas acham assim, para nos dar um fim que Ele espera, que Ele quer, para nos dar um fim que nós esperamos. Deus é misericordioso, Ele é bom demais. Queridos, qual o fim que você espera para a sua vida? Ele está pronto para te dar. Amém. Agora, igual o Paulinho falou, se você estiver contente com migalha, migalha que você vai ter. Então aprende a recomeçar a sua vida. Olha, não é vergonha nenhuma. Nossa, eu já recomecei tantas vezes. Eu também. Tive que recomeçar tantas vezes. Mas existe uma forma certa da gente recomeçar. Existe uma forma, não vou dizer que é perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas ele é. Existe a forma correta de recomeçar. Então recomece nele. Recomece com ele. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Sabe, Deus ele teve um plano. Sim ou não? Sim. Qual que era o plano de Deus? Ter filhos, ter uma família. Deus ele queria isso, ter filho, ter família. Agora, mesmo não sendo escolha dele, mesmo sendo escolha errada de Adão e Eva, o que Deus precisou fazer? Recomeçar. Deus precisou recomeçar. Qual que foi o recomeço dele? Jesus.
O recomeço perfeito, queridos. Até isso Deus está nos ensinando. Olha, eu sou Deus. Eu dei uma escolha a vocês. Vocês escolheram errado. Agora eu vou recomeçar para vocês. Eu vou ter que te tirar desse limbo que vocês se enfiaram. Glória a Deus. Eu vou ter que ir lá buscar vocês, eu pessoalmente. Aleluia. Olha o ensinamento que Deus está nos dando. E aí, o melhor de todos, Ele nos deu o recomeço perfeito, que é Jesus Cristo. Por isso que eu estou te falando. Amém. Recomeça a sua vida. Muda. Ah, mas eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Cara, não é possível. Se você tem todo dia 1 hora, 2 horas de internet, de notícia, de bobagem, você não tem 10 minutos para você ler uma coisa que vai transformar a sua vida, pelo amor de Deus. Enquanto Deus está ali, meu filho, vamos, está te incentivando, está te mostrando o caminho, você está bambam. Sim ou não? Sim. É verdade. Sabe, com tudo isso que a gente está vivendo, talvez você tenha desistido dos seus sonhos, mas Deus não desistiu dos sonhos. Glória a Deus. Dos seus sonhos. Sabe, talvez você tenha passado tanto tempo, você tenha talvez desistido ou esquecido das promessas que Ele te fez. Poxa, Deus me prometeu isso, Deus colocou isso no meu coração e já tem um tempo que não acontece, talvez você tenha esquecido. Deixa eu te falar, Deus não esquece nunca das promessas que Ele fez. Mas igual a gente está falando. Sabe, um pai ele tem que ser assim. A gente já deu esse exemplo aqui, mas ele é muito bacana. Um pai, quando chega para um filho correto, um filho, sabe, honesto, um filho que segue os caminhos, que é obediente, sabe aquele filho? Ô glória! E o pai vira para ele e fala assim, meu filho, você merece tudo de melhor. Você merece a minha herança, você merece o meu amor, você merece tudo que eu possa te dar. E olha, eu vou te falar, eu tenho um carro para te dar, eu tenho uma casa para te dar, eu tenho viagem, eu tenho tudo que você merece. Mas deixa eu te falar, hoje você tem 16 anos. Eu ainda não posso te dar isso. Mas continua perseverando, continua firme. Quando você tiver a sua maturidade, quando você tiver os seus 18 anos, você vai ter tudo que você merece. Deus está falando isso com você. Deus está te falando, olha, eu já tenho tudo que você sonha, está tudo pronto. Eu só preciso um pouquinho de vontade sua, um pouquinho, sabe, de responsabilidade sua, de você entender que você precisa caminhar junto comigo. Glória a Como Deus. que o pai pode te dar uma coisa se você está longe dele? Olha a história que a gente viu aqui, a parábola do filho pródigo. Como que o pai, mesmo o filho tendo ido embora, pudesse dar para ele estava longe, estava lá sofrendo, né? Passando perrengue. Mas ele voltou. Ele teve humildade de voltar para o pai, reconhecer que ele precisava de um recomeço. E o pai voltou, deu tudo para ele de novo. Você lembra do irmão dele, com ciúme? Poxa, mas eu continuei trabalhando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ele volta, você está de braços abertos? Olha, se fosse o mais velho também, seria a mesma coisa. Ele não faz acepção de ninguém, gente. Glória a Deus. E tem gente se sentindo o cocô do cavalo. Deixa eu te falar, Jesus já te colocou no lugar mais alto que você poderia estar. Você está sentado com Ele, do lado do Pai. Aonde mais você quer ser sentado? Aquela mentalidade antiga de que não, nós somos pecadores, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu sou pobre, eu sou... Gente, acorda! Vamos abrir a nossa cabeça para isso. Foi para isso que Jesus veio, não. Jesus veio para te colocar nos melhores lugares, ter as melhores coisas, viver o melhor, comer o melhor dessa terra. Amém? Amém. Reinar em vida. Reinar em vida. Glória a Deus. Então, queridos, olha só. Eu quero te trazer isso à memória, sabe? Te trazer realmente esse pai que está de braços abertos para te acolher, que está esperando realmente a sua decisão de ter um recomeço, mas um recomeço certo. Primeira coisa, com ele. Então eu queria trazer isso para você, queria trazer a sua memória, eu queria que você, agora se você tivesse aí, se você tiver com alguém do seu lado, dê a mão para essa pessoa, feche os seus olhos, que a gente vai declarar agora, né? A gente vai orar, vai dizer a Deus, fala, Pai, eu quero recomeçar.
Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos pela tua graça que nos libertou, que nos trouxe de volta por meio de Jesus Cristo. Te agradecemos pelo ministério do Espírito Santo que hoje está sobre nós, meu Pai. Pai, nós queremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor pode, sim, Pai, que o nosso recomeço pode ser o melhor. Amém. Que sabe que nós podemos construir algo novo, que nós podemos fazer tudo novo. Assim como Cristo fez com o nosso espírito, fez com nós, nós podemos trazer isso à existência para a nossa vida hoje. E a gente pode recomeçar, Pai, da melhor forma, que é nos teus braços, Senhor. Eu oro, Pai, e declaro sobre a vida de cada um aqui, Pai, que eles possam recomeçar, que eles possam olhar para tudo isso que estão passando, tudo isso que já passou. Amém. Olha, eles perseveraram, nós estamos perseverando, em meio a algo novo, em meio a uma pandemia, nós estamos perseverando, estamos caminhando, e as coisas estão acontecendo, as coisas estão melhorando, por isso, amém, nós declaramos um recomeço, Pai, um recomeço em Cristo Jesus, para que nós possamos, sabe, desfrutar da abundância do Teu amor, desfrutar de todas as Suas promessas. Eu não abro mão daquilo que o Senhor prometeu para a minha vida este ano, amém, eu não abro mão das promessas que o Senhor tem para a minha vida inteira, Pai, porque eu sei que já está tudo pronto. E eu recebo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, eu quero que todos aqui hoje, Pai, que estão vendo essa live, que estão ouvindo a Tua palavra, que eles recebam também em seus corações, Pai. Amém. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Pode se cumprindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, o Instagram acabou. O Instagram acabou na hora. Aqui, ó, tava até emocionado. Eita! O pessoal foi embora, a gente nem viu. Eles receberam. Receberam, com certeza. Glória a Deus. Deus é bom. Já deu tudo certo, né? Então vamos finalizar aqui. Mas é isso, eu terminei aqui, era isso mesmo, a gente, né? Eu recebi demais. Você recebeu aí? Eu recebi, fiquei emocionada. Glória a Deus. Deus amém, é bom. Deus é muito bom, queridos. O tempo todo. E Ele não mudou de ideia a seu respeito, a nosso respeito. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Ela pegou a gente de surpresa. Mas o Senhor não. Os planos dele continuam valendo. É o que o Bruno falou. Entrega a sua vida de verdade, assim como eu entreguei, como o Paulo entregou, como milhares de pessoas já entregaram a sua vida para Jesus. E tenha um recomeço. Mas tenha um recomeço glorioso na sua vida. Verdadeiro. Sabe, ninguém te ama mais do que Jesus. Não te ama. Não é seu pai, sua mãe, seu irmão. Ninguém te ama mais do que Jesus. E Ele provou isso. Ele te provou isso. Né? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória obrigada, a Deus. Ó, beijo para vocês. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Domingo tem outra palavra poderosa, tá? Será que eu falo o tema? Não, né? O pessoal do Instagram faz surpresa. Suspense. Tá? A gente espera que no domingo quiser saber, vem. Tem uma palavra poderosa para você também, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Um excelente feriado para você amanhã, no final de semana abençoado, em nome de Jesus. Até domingo. Beijo. Tchau, tchau.